Ouça agora uma poderosa palavra ministrada pelo pastor Alessandro Moraes. Mais uma mensagem de fé para edificar sua vida. Lucas 24, verso 13 a 35. Quantos acharam? Digo amém. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou quais, e ele lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante do povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Mas agora sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjo, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não ouviram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou, partiu e lhe deu. E abriram-se-lhe então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as escrituras? Verso 33. E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 12 e os que estavam com eles. O que houve ali? Irmão, pode sentar. E os obreiros foram lá. Pode sentar, os obreiros foram lá. Isso. Senta aí. Pode sentar, irmão. Os obreiros já foram lá. Foram ajudar. Isso. Isso. Fica atento aqui. Fica atento aqui. Fica atento aqui. Vamos meditar na palavra aqui. Vamos meditar na palavra. Amados, preste atenção aqui no que o pastor ele vai ler. Eu quero ministrar aqui uma palavra sobre motivos que têm levado pessoas a abandonar a igreja, a sair da igreja. Motivos que têm levado pessoas a abandonar a igreja, a sair da igreja. Preste atenção aqui em mim.
A cada ano que passa, milhares de brasileiros têm se convertido. Só de assembleano, hoje nós temos mais de 15 milhões no Brasil. A estimativa do povo evangélico hoje no Brasil está em cerca de 50 milhões. É um número expressivo. Mas também a cada ano que passa, muitos têm abandonado a sua fé. Estão abandonando a igreja. Estão saindo da casa do Senhor. E está sendo criado um grande corredor, onde muitos entram pela porta da frente, mas também muitos estão saindo pela porta dos fundos. Todos nós aqui já conhecemos alguém que um dia esteve aqui conosco, cultuou a Deus e se afastou, não é verdade? Você conhece alguém que se afastou, não conhece? Eu conheço. E quando você conversa com essas pessoas que se afastam, e você pergunta, por que você se afastou? O que é que aconteceu? Você vai ouvir diversas explicações, não é isso? E algumas dessas explicações, alguns desses motivos ou dessas desculpas, você vê que não tem fundamento mediante a palavra de Deus. Porque Romanos 8, verso 39, a Bíblia diz o seguinte: que pode acontecer o que for na minha e na tua vida, nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Meu irmão, pode acontecer o que for na minha e na tua vida, não é uma autorização para você abandonar a igreja e abandonar a casa do Senhor. Escute, quando eu vou para o texto, agora aqui em Lucas 24, fica com a sua Bíblia aberta, no verso 13 e verso 14, você vai ver que naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam retornando para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas que haviam sucedido. Só para você entender, Emaús era uma aldeia pequena, inexpressiva. Era uma aldeia tão pequena, em termos históricos, que nós só sabemos que essa aldeia existe por causa deste relato bíblico. Só sabemos que ela existiu porque está na Bíblia. Se não estivesse na Bíblia, nós não saberíamos que havia uma aldeia chamada Emaús. Mesmo que essa aldeia fosse uma grande cidade, o que é que naquela época poderia haver de mais importante do que a notícia da ressurreição de Jesus, que havia sido comunicado à igreja que estava em Jerusalém? Nada, absolutamente nada, era mais importante do que a notícia que Jesus havia ressuscitado. E a verdade é que enquanto a igreja estava reunida em Jerusalém, tentando assimilar os últimos acontecimentos, sabe o que estava acontecendo? Ali na estrada indo para Emaús, haviam 2 discípulos retornando para uma velha vida, retornando para a antiga vidinha. Haviam 2 discípulos que tinham abandonado a igreja. E a Bíblia diz no verso 14 que enquanto eles abandonavam a igreja, eles iam conversando.
Deixa eu fazer uma pergunta para você. Conversar faz bem? Faz, não faz? O ser humano é um ser social. Nós, irmãos, precisamos conversar, isso é importante. Mas a Bíblia fala uma coisa, irmãos. Em 1 Coríntios 15, 33, que as más conversações corrompem os bons costumes. Sabe o que a Bíblia está falando, meu irmão? As más conversações, elas corrompem. Sabe qual é a primeira desculpa que eles deram? E qual a primeira desculpa que levaram eles a saírem da igreja, a se afastarem da igreja que estava em Jerusalém? É que eles deram ouvidos à conversinha fiada. Sabe por que muita gente abandona as igrejas hoje em dia? Porque dão ouvidos à conversinha fiada. Você está entendendo o que o pastor está falando? Irmãos, escute isso. Quem sabe você está aqui, você vai, mas pastor, o que é que eu devo ouvir? 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 21, a Bíblia diz que nós devemos examinar tudo e reter o que é bom. Sabe o que é que significa isso, meu irmão? Que eu e você precisamos dar ouvido àquilo que nos edifica, aquilo que vai acrescentar algo na minha e na tua vida. Sabe o que eu quero dizer para você, meu irmão? Que você, aquilo que não te edifica, você não tem que reter no teu coração. O que tem que reter no teu coração é aquilo que te edifica. Existem 4 demônios que ficam rondando o povo de Deus. Quais são esses 4 demônios, pastor? O tal do me disseram, estou sabendo, me contaram e ouvi falar. Tem muita gente que fica se levando. Sabe o que me disseram? Sabe o que eu fiquei sabendo? Sabe o que eu ouvi falar? Ô irmão, repreende esse demônio aí, meu irmão, porque isso aí não vai te edificar em nada. Você tem que estar atento à palavra de Deus que foi revelada para mim e para você. Sabe o que fizeram eles saírem da igreja, irmão? É porque eles deram ouvido a esses princípios, aos princípios de demônio, a conversa que corrompe, ao princípio da conversa fiada, meu irmão. A Bíblia só menciona o nome de um, que é Cleopas. E é bem provável, pela severidade, pela forma que Jesus trata, que ele fosse o conversador, aquele que gostava de ficar falando. Sabe o que eu quero dizer para você, meu irmão? Ter amigos é saudável, seja na igreja, seja no trabalho, onde quer que seja. Mas cuidado, porque os Cleopas, eles estão em todos os lugares, com conversinha fiada para esfriar a tua fé e a minha fé. Sabe o que eu quero dizer para você hoje, meu irmão? Que Deus hoje, Ele deseja que você selecione as suas amizades. Que você não fica ouvindo qualquer um por aí não. Que você não fica ouvindo qualquer história por aí não, meu irmão. Sabe por quê, meu irmão? Quem anda com murmurador vira murmurador. Meu irmão. Quem anda, meu irmão, com gente incrédula vira um incrédulo. Quem anda, meu irmão, com gente pessimista vira pessimista com ele. Sabe o que Deus está falando contigo, meu irmão? O que está em Provérbios 13, verso 20. Anda com sábio e tu serás sábio, meu irmão. Você não pode andar com gente que é pior do que você, não. Você tem que andar com gente que é melhor do que você. Gente que adora a Deus, que busca a Deus como você, que caminha para a casa do Senhor com você. São essas pessoas que você tem que andar. Irmão, sabe o que eu quero dizer para você aqui hoje? Que o verdadeiro amigo não é aquele que te ilude com mentiras. O verdadeiro amigo é aquele que te confronta com verdade. Sabe o que é isso? É valorizar amizades que te corrigem quando você erra. Não amizades que querem, não, sai da igreja mesmo, vai, abandona tudo, chuta o balde, vamos embora, né? Não presta. Sabe o que acontece, meu irmão? A pessoa sai da igreja e aí depois para voltar é muito difícil, irmão. Que a pessoa se amarra com o pecado. Segunda coisa que eu quero te dizer, que muitas pessoas abandonam a igreja porque elas estão cegas espiritualmente. Olha só o verso 15 e 16.
Indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. O cego espiritual é aquele que não enxerga nada e se julga enxergar tudo. Vou repetir.
Fulano de tal tem autoridade na sua vida? Não é não. O que a tua pastora falou para você? Nem falei com ela. Falei, tá errada. Porque se Deus tem levantado alguém para estar na tua vida, ministrando sobre a tua vida, meu irmão, você tem que ir até ela. Você não tem que ficar indo aqui, ali, acolá, não. Sabe o que acontece, meu irmão? Tem muita gente frustrada e decepcionada porque estão querendo ouvir homens, porque tem preferências humanas, porque gosta de fulano, porque gosta de Beltrano, porque Beltrano é legal, porque Beltrano faz levar, dá uma palavra legal. Não, meu irmão, você tem que respeitar duas coisas: a autoridade da igreja. Você tem que estar aqui, tem que ouvir a palavra, tem que ser ministrado, tem que procurar os pastores. É assim, meu irmão, que você vai crescer no reino de Deus. Último motivo. Verso 22 a 25. Mas depois de tudo isso, e já este terceiro dia, desde que tais coisas sucederam, e é verdade também que algumas mulheres dos que estavam conosco nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Escute, irmãos, olha como é que ele se refere às mulheres. Algumas mulheres. Irmão, eles desprezaram o testemunho das mulheres. E não eram algumas mulheres, eram mulheres respeitadas. Eram mulheres que tinham nome e sobrenome, mas menosprezaram o testemunho delas. Sabe o que eu quero dizer para você, meu irmão? Que se eles tivessem crido no testemunho, tanto das mulheres como dos homens, eles nunca teriam ido embora da igreja. Eles nunca teriam abandonado a igreja. E sabe o que eu quero dizer para você, meu irmão? Que quem crê não abandona a igreja. Quem tem fé firmada no Senhor, ele não abandona a igreja. Aí sabe o que eu quero dizer para você? Que Jesus tomou 7 atitudes. Eles foram embora. Eles chegaram até aí. E chegaram até Emaús. Chegaram. Mas quando chegou lá em Emaús, escute isso que o pastor vai dizer. Jesus fez que ia embora. E eles constrangeram Jesus a entrar na casa deles. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Que Jesus toma a iniciativa para fazer você voltar para a casa dele. A Bíblia diz que Jesus foi atrás deles. Eles não foram atrás de Jesus, foi Jesus que foi atrás deles e encontrou eles no caminho, voltando para Emaús. Sabe o que Deus está mandando eu dizer para você? Jesus foi atrás de você, e por isso que você está aqui hoje. Segundo lugar, enquanto eles estavam no caminho, Jesus foi ouvindo eles, ouvindo as queixas. Escute, Jesus está aqui hoje para ouvir todas as suas queixas. Mas Jesus não fica apenas ouvindo, Ele também fala. E em terceiro lugar, Jesus falou aos corações deles. E a Bíblia diz que como Jesus começava a falar, o coração deles ardia. Jesus está falando contigo hoje aqui, que é tempo de voltar e de se arrepender. E de abandonar as suas desculpas para estar longe de Deus e retornar para a casa do Pai o mais rápido que você puder.
E a Bíblia diz aqui, ó, verso 29. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, pois é tarde, o dia já declina. E então Jesus entrou para ficar com eles. Entrou aonde? Na casa deles. Sabe o que eu quero dizer para você, meu irmão? Aleluia, que hoje é dia de Jesus entrar na tua casa e mudar a tua história. E quando Jesus entra na casa deles, eles olham para Jesus. Aleluia, aleluia. E Jesus estava à mesa com eles. Tomou o pão, abençoou e partiu. Sabe o que significa isso, irmão? Que quando Jesus entra na tua vida, Ele entra para restaurar o partir do pão. Ele entra para restaurar a comunhão. E é o que Deus está falando comigo, contigo hoje. Eu quero restaurar a comunhão na tua vida. Não dá para você ficar sem tomar santa ceia. Não dá para você viver uma vida de pecado. Não dá para você estar longe da igreja. Não dá para você estar longe de Deus. É dia de você se levantar. É dia de você convidar Jesus para entrar na tua vida, porque Ele quer restaurar a tua vida. E olha só. Olha só. Verso 31. A Bíblia diz que abriram-lhe-se então os olhos e o conheceram. E ele foi embora. Repete comigo: depois da restauração da comunhão, a cegueira espiritual acabou. Você entendeu? Não, vou repetir. Toda vez que Jesus restaura a comunhão, a cegueira espiritual vai embora. Por isso que há uma resistência para você não ser membro de uma igreja, para você não congregar, para você não estar no partir do pão. Por isso que o diabo, ele quer colocar tristeza no coração, ele quer tirar pessoas da comunhão. Sabe por quê, meu irmão? Porque ele quer fazer com que pessoas sejam cegas espiritualmente falando. Mas Jesus está falando contigo. Hoje é dia, noite de comunhão, e noite que o Senhor está abrindo os seus olhos. Fica de pé. E aí, olha só o que é que diz, ó, para a gente terminar, verso 33. Diz que depois que os olhos foram abertos, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. O que é que tinha em Jerusalém, irmão? O que é que tinha em Jerusalém? Os 12 estavam congregados lá. Sabe o que significa isso? A igreja estava em Jerusalém, aleluia. Sabe o que Deus está falando contigo, meu irmão? É noite de você voltar para Jerusalém. É noite de você retornar para os caminhos do Senhor. É noite de restauração, de comunhão na tua vida. É noite de você retornar para a presença do Senhor. Hoje o Senhor, Ele te chama. Entregue o teu caminho ao Senhor. Faça uma nova aliança com Deus. É noite de você fazer uma aliança com Deus. Eu quero fazer um convite aqui para você. Pode acontecer que o dia não amanheça bem. A má notícia que chegou, a alegria que partiu e a paz se foi. Enfrentando a dor, não vou aceitar que este seja o meu fim. Eu vou erguer a minha voz, eu vou clamar a Deus, pois sei que Ele virá me socorrer. Posso estar no deserto ou passando no vale,
pode acontecer que o dia não amanheça bem. A má notícia que chegou, a alegria que partiu e a paz se foi. Enfrentando a dor, não vou aceitar que esse seja o meu fim. Eu vou erguer a minha voz, eu vou clamar a Deus, pois sei que Ele virá me socorrer. Posso estar no deserto ou passando no vale, mesmo assim estou certo, Deus me guiará. Não importa o que vejo, não importa o que eu passe, minha fé está firmada em quem não falhará. Posso estar no deserto ou passando no vale, mesmo assim estou certo, Deus me guiará. Não importa o que vejo, não importa o que eu passe, minha fé está firmada em quem não falhará. O dia não terminará sem que eu veja Deus agir em meu favor. Eu sei, eu confio em Ti, Senhor. Posso estar no deserto ou passando no vale, mesmo assim estou certo, Deus me guiará. Não importa o que vejo, não importa o que eu passe, minha fé está firmada em quem não falhará jamais. Deus não falhará jamais.